Amém, amados? A mensagem que eu quero compartilhar com você chama-se o caminho da confiança. Que caminho é esse? Eu falava com o meu irmão Roger sobre essa mensagem, eu dizia que tudo que eu espero é que cada um de nós dê esse passo, como nós oramos, em direção a um caminho de confiar plenamente, completamente em Deus. Então eu pensei, existe um caminho. Se você conseguir dar um passo hoje de onde você está, um passo a mais de fé, não estou pedindo para você saltar de montanha nenhuma, mas é para de repente mudar algo na tua vida, algo que você precisa colocar mais nas mãos de Deus, descansar mais nas mãos de Deus, sabe? Nós traçamos muitos caminhos na nossa vida, nós tomamos decisões que nos levaram a caminhos diferentes. Talvez se algumas decisões lá atrás tivessem sido diferentes, estaríamos em caminhos diferentes. Então as decisões, elas determinam o caminho, o trajeto que nós vamos percorrer na nossa vida, e muitas decisões são tão importantes que podem mudar o rumo da nossa vida, né? Como casar, por exemplo, como ter filhos, por exemplo. Isso pode mudar muita coisa na tua vida, abrir uma empresa, sair de uma empresa, as coisas podem mudar. Quanto mais relevante for essa decisão, maior a mudança que pode haver no caminho que nós vamos caminhar. E uma das decisões mais importantes que nós podemos tomar na vida é em quem nós vamos confiar, em quem nós vamos depositar confiança. Sabe, esse caminho de confiança que eu estou falando é um caminho onde a nossa paz, a nossa estabilidade não depende de quanto dinheiro nós temos na conta bancária, não depende de como está o nosso patrimônio, de como está a nossa empresa, não depende de como está a bolsa de valores, se as ações estão subindo, se as ações estão caindo, não depende do dólar, não depende do governo A ou do governo B, não depende de nada dessas coisas terrenas e passageiras. O caminho da confiança que estou falando é uma forma de nós vivermos, é um jeito de você andar, é um jeito de você lidar e enfrentar situações, os desafios da vida, as dificuldades às vezes, essa forma, esse caminho de confiança, e um caminho que se baseia na confiança. Agora, o que é confiança? Confiança é a crença na integridade, capacidade e intenção positiva de alguém, crença na integridade, capacidade e intenção positiva de alguém. Agora, veja, não estou falando de confiar em si mesmo, não estou falando de você sair daqui, não, eu realmente preciso sair confiante daqui, e com confiança ir lá fazer o meu trabalho, e alguma coisa que não tem Deus na história, qualquer coisa que dependa de mim mesmo. Eu lembro, se nós fizéssemos um resumão assim, né, grosso da vida de Moisés passou 40 anos no Egito, como príncipe do Egito, achando que era alguém, tentou libertar o povo com a força do seu próprio braço, acabou matando um homem, fugiu dali do Egito. Então 40 anos achando que era alguém, passou 40 anos no deserto, vendo que não era ninguém, lá apacentando as ovelhinhas dele, para descobrir nos próximos 40 anos o que Deus pode fazer com ninguém. Sabe, não se trata de nós fazermos na força do nosso braço. Esse caminho que estou falando, não é um caminho, é um caminho diferente desse. Se você está nesse caminho, você não está no caminho da confiança. Nós não temos que confiar na força deste braço, não estou falando de confiar num alguém da família, ou um amigo, ou qualquer coisa terrena e passageira. A confiança, o caminho da confiança, é uma forma de viver com base na confiança no único Deus, Todo-Poderoso, e como nós lemos no começo, a rocha eterna. A Bíblia não tem desperdício de palavras ali, principalmente quando está falando de Deus. Deus é a nossa rocha eterna, sabe? Se andamos nesse caminho de confiança em Deus, nós teremos a perfeita paz e a estabilidade da rocha. Veja, Deus é firme, Deus é todo poderoso, Ele é estável, Deus não quebra, não vai quebrar a economia de Deus, Deus não quebra, Deus é inabalável, não tem nada no mundo mais firme para você firmar a sua confiança. O primeiro versículo que nós lemos diz: tu guardarás em perfeita paz. Quem vai guardar? Quem? O Senhor, o nosso Deus. Ele vai guardar em perfeita paz quem? Aquele cujo propósito está firme, porque confia em Deus, em ti confia. Então, se você confia em Deus, o próprio Deus vai garantir a perfeita paz para você. E quando eu falo paz, não quero dizer que não tem problemas, já vou adiantando, porque a verdadeira paz é aquela que mesmo na trincheira você a sente, mesmo no meio da batalha você a sente, está tudo caindo ao redor, e a pessoa olha para você, puxa, tem
por que está tão tranquilo assim? Porque eu sei em quem eu creio, eu sei quem é o meu Deus, eu sei que Ele é rocha firme e inabalável. A paz verdadeira vem da firme confiança em Deus, na sua integridade, capacidade e intenção positiva. Veja, precisa ter muito claro isso para você. Deixa eu te perguntar, quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Que diferença Deus faz na tua vida hoje? Quanto Deus faz diferença no jeito que você toma as tuas decisões na vida? Quanto Deus participa das tuas decisões na tua vida? Quem é Deus para você? Você está realmente firmando e baseando a tua vida nessa rocha, construindo a tua vida em cima desta rocha? Quem é Deus? Se nós confiamos em Deus, na sua integridade, capacidade e intenção positiva, nós temos a integridade de Deus, nós precisamos conhecer a Deus. O caráter de Deus, qual é o caráter de Deus? Deus é bom, Deus é justo, Deus não falha, Deus é santo, Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus te ama, Deus é fiel. Entende? Quando você conhece quem Deus é, você deposita a confiança em alguém que você entende é íntegro, é perfeito. Ótimo lugar para eu depositar minha confiança. Eu acredito nisso. Então é essa crença na integridade de Deus, na capacidade de Deus. Puxa, Deus é o Todo-Poderoso, gente. Lembre-se muito bem disso. Nós podemos não ver e nós não vivemos pelo que vemos, mas Deus é muito mais poderoso que qualquer governo, que qualquer juiz iníquo que possa haver nesse país ou em outro. Deus é o Todo-Poderoso. Um dia, todo joelho vai se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é soberano. Ele está acima de todos, acima de tudo. Não tem nada que possa, nenhuma força que possa derrotá-lo. Aliás, a vitória já está garantida. Nós estamos passando um breve tempo aqui quando você pensa em eternidade. Quando você pensa que vai viver para sempre, esse tempo é muito breve. E Deus é o soberano. Então Ele vai guardar-nos com paz perfeita, Ele é capaz, e Ele tem intenção positiva sobre nós, sim. A palavra de Deus diz, Deus falando, Ele fala, eu é que sei que pensamentos eu tenho sobre vós, pensamentos de bem, não de mal. Deus quer o teu bem. A palavra de Deus diz que é da vontade de Deus que todos cheguem ao arrependimento. Deus é um Deus bom. Agora, se eu não acredito nisso, como que eu vou viver? O caminho da confiança vê Deus como a Bíblia nos apresenta. E continuando no versículo 4, vai dizendo assim, confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna, só o Senhor. Duas partes nesse versículo. Primeiro, confie para sempre no Senhor, confie sempre, confie continuamente. John Piper fala que habitar no esconderijo do Altíssimo, como nós lemos aí em cultos anteriores, o pastor leu conosco, oramos o Salmo 91, John Piper falando desse salmo, diz que habitar no esconderijo do Altíssimo significa viver em uma confiança plena e contínua em Deus, independente das circunstâncias, descansando na sua soberania e bondade. Não interessa se está indo bem, se está indo mal, eu estou vivendo uma dependência, confiando continuamente, é isso que a passagem está falando, confie sempre e para sempre, porque Deus é eterno. E a segunda parte daquele versículo 4 diz, somente o Senhor é rocha eterna. Veja, só o Senhor, está comparando Deus a algo sólido. Eu vou lhe dizer, o Monte Everest vai se dissolver, e não vai restar um pozinho dele, mas Deus permanecerá para sempre. Não tem nada nesse mundo que vai resistir, mas Deus permanecerá para sempre. Não há lugar melhor para depositar a nossa vida e a nossa confiança. Temos que ter isso muito claro, porque o inimigo ele vai minar a nossa crença a respeito da integridade, capacidade e a intenção positiva de Deus com relação à nossa vida. Esse é o trabalho do inimigo. Se ele abalar a tua fé em quem Deus é, ele abala uma série de coisas, nós já vamos verificar isso. Então só Ele é a rocha eterna. Todo o resto vai perecer. Nós devemos continuar confiando em toda circunstância, mas cabe a cada um, cabe a você, cabe a mim, escolher se nós vamos andar pelo caminho da confiança ou qualquer outro caminho. E se não é o caminho da confiança, qual é? Muitas vezes é o caminho da incredulidade.
Sabe, quando o povo de Israel passou 400 anos escravo lá no Egito, e enfim, eles foram libertos, saindo da terra do Egito para ir para a terra prometida, a terra de Canaã. Se eles tivessem feito uma linha reta ali, caminhado, mais ou menos uma distância de 440 quilômetros, se eles tivessem feito 11 quilômetros por dia, em 40 dias eles estavam lá. Se eles tivessem feito 15 quilômetros por dia, em menos de um mês eles chegavam na terra prometida. Mas como nós sabemos, não foi esse o trajeto que o povo de Israel fez. A Bíblia fala que eles não estavam preparados para a batalha, então Deus leva eles por outro caminho. E ali eles têm algumas experiências, eles batalham, eles enfrentam inimigos, sob a força do Senhor, os vencem, e enfim eles têm uma nova oportunidade de entrar na terra prometida. Só que chega lá na terra prometida, você conhece a história, vão aqueles 12 espias lá, eles vão espiar a terra, voltam, e 10 falando, olha, a terra é ótima, só que os moradores de lá são grandes, são gigantes, nós somos pequenininhos perto deles. E 2 eles falam, não, o Senhor é conosco, o Senhor vai conosco, vamos lá, que nós vamos devorar eles como se eles fossem pão. Só que o povo tem a decisão a tomar aqui, ele está diante de uma encruzilhada, tem que escolher um caminho a trilhar, um caminho onde andar, e eles escolhem um caminho que não é o caminho da confiança. E aonde isso dá? Você conhece a história? O povo de Israel, em vez de entrar na terra prometida, é levado a andar pelo deserto, perambular pelo deserto, sem nunca chegar a lugar nenhum, por 40 anos. E toda aquela geração perece no deserto. Por quê? Por que eles pereceram? Eu vou dizer para você, porque eles não creram, porque eles não quiseram andar no caminho de confiança. Falando dessa passagem em Hebreus, se referindo a esta ocasião, Hebreus 3,19 diz, vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Está falando de entrar no descanso do Senhor, também no livro de Hebreus também está falando do descanso eterno. Eles não creram. Veja, se você não escolhe o caminho da confiança, muitas vezes você pode perder um tempo na tua vida, ou a vida inteira. Veja como é importante nós, principalmente em momentos decisivos, tomarmos a decisão, eu decido confiar, eu decido andar por esse caminho, porque é uma decisão, quando você começou um relacionamento, você que é casado, você não foi lá, pelo menos eu acho que a maioria não fez isso, né? Puxou o currículo, foi lá ver se tinha algum boletim de ocorrência aberto no nome da pessoa, foi lá, puxou o histórico, alguma coisa, ver se está devendo no Serasa, não sei, em algum momento você olhou, se cativou e decidiu depositar a confiança. Se você perdeu essa confiança ou não, é outra história, mas você decidiu, não foi um negócio que de fato a pessoa mereceu. E é assim que acontece, eu e você precisamos decidir, e decidir baseado numa crença, a crença de que Deus é íntegro, Deus é capaz, e Deus tem boas intenções conosco, Deus quer o nosso bem. Sabe, a incredulidade, ela te impede de entrar no novo tempo de Deus, e faz você perder tempo dando voltas no mesmo lugar. Nós estamos indo para um novo tempo como igreja, saindo deste tempo para um outro tempo, não pense que é um outro templo só, é um outro tempo também. Quando há esse tipo de mudança, há novos desafios, há novas circunstâncias, e é exigido fé que Deus está na frente disso. Mas meu Deus, está se perdendo nisso, aquele que é mais antigo fica saudoso, essa igreja aqui, vai chorar quando sair daqui, e aí fica ali preso, mas Deus tem um novo tempo, e você precisa crer que é Deus que está levando o povo para um novo lugar, para um novo tempo, uma nova história. Deus quer nos levar além. Nós não podemos ficar parados enquanto nós estamos aqui, nós precisamos como indivíduos e como igreja crescer, avançar. Você entende? É isso que Deus quer, para que mais vidas sejam salvas, para que mais filhos e filhas sejam agregados, salvos. Mas pode acontecer nessa caminhada de a nossa fé ser de alguma maneira abalada. Lá em Hebreus capítulo 3, versículo 12, diz assim, cuidado irmãos, olha só, irmãos, está falando para crente, está falando para cristão, cuidado irmãos, um alerta, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Está falando para cristão. Nós não entramos na igreja, nos batizamos, aceitamos Jesus, fizemos tudo bíblico e pronto, acabou, está carimbado. Nós precisamos cuidar, para que nós não caiamos aqui tenhamos um coração perverso e incrédulo que nos afaste do Deus vivo. Então nós como cristãos
também podemos sofrer isso. Sofrer ataques e a nossa fé, na base, no fundamento de quem é Deus, será abalada. E aí todo o resto se abala. Nós precisamos cuidar, não podemos estar triunfalistas, nada me atinge, estou lá, 1000 cairão à minha direita, lá, e aí vai andando e achando que nada vai acontecer. Você precisa vigiar, você precisa cuidar. É esse o alerta que temos aqui em Hebreus. Cuidado, a incredulidade está por aí. E olha, já vou adiantando. Fuja da incredulidade como quem foge da morte, porque ela pode tirar um cristão que está há 30 anos na caminhada e levar para a perdição. Fuja como quem foge da morte. Talvez você esteja lutando contra a incredulidade, pode acontecer com qualquer um. Isso aí, essa luta não te desqualifica, não precisa ter vergonha. Afinal de contas, nenhum de nós nasceu crente, certo? Nossos filhinhos, bebezinhos, eles não nascem crente. A primeira palavra deles geralmente não é Jesus. E mesmo que fosse, eles não entendem ainda. Nós não nascemos crentes, nós nos tornamos crentes. Isso é um processo, nós nos tornamos aqueles que acreditam nestas verdades e confiam em Deus. É um processo. E você pode estar com 20 anos na igreja, ainda tem mais tempo, mais coisa para ser firmada em Deus, sempre tem. Você não chegou no estado perfeito, do varão perfeito ainda, senão você estaria sendo arrebatado aqui, estava sumindo gente. Tem algo para todos nós avançarmos. Acontece que o inimigo está o tempo todo tentando minar nossa confiança em Deus, com mentiras que para gerar medo, insegurança, não somente quando nós passamos dificuldades, mas especialmente quando a gente passa dificuldade. Porque também, como o pastor veio compartilhando nas meditações ali no Instagram, nas redes sociais, né? Às vezes quando o tempo está bom, é o pior momento da nossa vida. Quando tudo está indo bem, que a gente fica relaxado, não busca como deveria, e aí o inimigo vai lá e arma suas armadilhas, e a gente está distraído e acaba caindo muitas vezes. É um momento muito perigoso. Se você ler a história do povo de Israel, você vai ver, quando a coisa estava boa, é que daí começava o povo a pecar e se desviar, aí tinha que vir uma situação difícil para o povo acordar e realmente melhorar novamente. Então veja, estava conversando com a minha mãe sobre essa mensagem, e algumas das coisas que eu vou citar aqui são dela. Minha mãe é a pastora Sueli, mãe do pastor Robson também, para quem não sabe, sou irmão do pastor Robson, um dos 5. A confiança, falava com ela que a confiança, ela se sustenta em cima de verdades bíblicas. Quando falamos de caminho de confiança, ela precisa ser sustentado na palavra de Deus. Ela se sustenta, então é um fundamento, é como isso aqui. Esse aparelho está em cima de uma base, de um fundamento. Então ele não cai lá no chão porque está aqui em cima. Se eu começar a cortar os pés disso aqui, vai cair o que quer que esteja aqui em cima. Tá? Então a confiança, ela se sustenta em cima de verdades bíblicas. E o inimigo vai tentar atacar essas verdades. A confiança está firmada na palavra de Deus, não em emoções, em circunstâncias. Guarde isso. Não importa o que você está sentindo. Você pode ter a confiança, mesmo que você esteja ali receoso muitas vezes. Mas você pode sentir a confiança. Mesmo que o mundo ao redor esteja, a circunstância está ruim, você pode sentir a confiança de Deus. Não depende de emoções nem circunstâncias. A verdade sobre quem Deus é o primeiro pilar da confiança, desse caminho de confiança. A verdade sobre quem Deus é, você precisa lembrar disso. Isso precisa ser inabalável para você. Para aquele momento de luta, você pode não estar passando por ele agora, mas guarde o que eu estou dizendo. Ensine para os teus filhos e passe adiante, porque todo mundo vai passar. No mundo tereis aflições, mas se anime. Jesus já venceu o mundo. Nós precisamos naquela hora lembrar quem Deus é para nós. Isso tem que ser inabalável. Porque se o inimigo ele derruba essa verdade, ele abala essa verdade sobre Deus e a sua integridade, a nossa fé vai ficar abalada. Pensa assim, a pessoa pode pensar, se alguma coisa acontece com ela, já vou adiantar, ela pode pensar, poxa, Deus não me ama tanto quando eu pensei que Ele amava. E começa a botar em dúvida essa verdade, as próximas verdades serão abaladas. Qual é o segundo pilar? Se o primeiro é quem Deus é para nós, o segundo é quem nós somos em Deus. Quem é você em Deus? Se você crê que Deus é poderoso, Deus é Pai, e em Cristo Jesus, uma vez que você entregou sua vida para Jesus, você é filho, você é filha. Ora, se a tua fé no Pai é abalada, como é que você vai se sentir um filho? Certo? Uma verdade depende da outra. Se Deus é Pai, eu sou filho, mas puxa, se Deus já não é um Pai, então também eu não devo ser filho. Todo o resto começa a ruir, porque uma coisa está baseada na outra. E o que você é? Filho amado, desde que você entregou sua vida para Jesus, desde que você tenha se rendido à vontade de Deus, você é filho amado do Pai. Você é filha amada do Pai. Você é mais do que vencedor daquele que te amou. Essas são as verdades.
Não estou falando para você fazer um mantra, e você pode fazer se isso for do coração. Você pode falar, eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedor, o Senhor me ama, o Senhor me ama, meu Pai cuida de mim, meu Pai não me abandona. Eu posso lembrar de todas essas verdades. Eu não sou um filho, eu não sou órfão, eu tenho um Pai presente. Se você talvez teu pai, seus pais não foram presentes na tua vida, você tem um Pai celestial e não pode mais dizer isso. Você não é órfão. Teu pai está com você o tempo todo, nunca jamais te abandonará. Ainda que a tua mãe se esquecesse de você, eu não vou me esquecer, diz o Senhor. Isso tem que estar inabalável, a tua identidade, a identidade do teu pai, quem Deus é para você. Se a verdade sobre quem Deus é abalada, então sua identidade de filho não tem onde se sustentar. Quando a confiança nessas verdades vacila, o nosso coração fica vulnerável. Veja quanto é importante você não esquecer dessas palavras. Se a confiança em quem Deus é abalada, você começa a ficar vulnerável, aí você começa a se sentir ofendido, magoado, as situações elas te abalam, você não está mais andando no caminho de confiança, porque o caminho de confiança, como nós lemos no começo, é um caminho de paz perfeita, sobre a rocha firme e eterna. Então eu preciso lembrar dessas verdades, sobre quem Deus é, quem eu sou em Cristo, e qual é o meu destino. Dessa maneira a confiança é restaurada de volta, sabe, se você em algum momento esqueceu dessas coisas, repita, lembre, leia a palavra de Deus, escreva ela, imprima, cole na parede da sua casa, cole nos cantos, em todos os lugares, no banheiro, e lembre-se das verdades, mantenha essas verdades vivas. Uma vez que você volta a crer nessas verdades, a paz é novamente restaurada. John Piper diz assim, a descrença é uma luta espiritual, não apenas intelectual. Talvez você luta algumas vezes, se Deus não é bem assim como o pastor Robson tem pregado aqui e tal, de repente passam essas lutas que o inimigo planta, e eu vou te dizer que eu posso te mostrar teologicamente, nosso pastor é muito bem equipado para responder uma série de perguntas, provavelmente a maioria das perguntas que você imaginar aí, teologicamente falando. Eu poderia te dar uma série de motivos práticos, históricos, para dizer, olha, a Bíblia é a coisa mais verossímil que existe na história. Eu não estou exagerando, só que não vale a pena eu perder tempo com isso, porque isso não vai mudar para você. Você acha que o que falta para ter uma fé inabalável é um grande conhecimento irrefutável na Bíblia? Não é isso que falta. Não é só aqui que acontece. Não é só na mente. Eu poderia dar isso para você, o porquê. É incomparável o número de evidências de Jesus, da palavra de Deus, é incomparável, não tem nada na história, nenhum ser que já pisou na terra tem tanta evidência quanto Jesus Cristo e a palavra de Deus, não tem, é incomparável, dá 5 quilômetros de documento, enquanto que o próximo na sequência deve dar uma pilha desse tamanho. Para nós não entrar nisso, porque a verdade é que não é só aqui. Quando se trata de não crer, quando se trata de incredulidade, é preciso haver um milagre no nosso coração. Porque ela foi abalada, nossa confiança foi abalada em algum momento e precisamos de um milagre. Esse milagre começa reconhecendo que você tomou o caminho errado em algum momento da vida, que não seguiu pelo caminho da confiança. Geralmente ocorre quando nós temos alguma decepção, alguma tragédia, algum trauma, uma ofensa, uma traição. Quando nos ferimos, esses momentos são encruzilhadas. Aí nós precisamos decidir se nós vamos seguir pelo caminho da confiança ou por outros caminhos. Muitas pessoas passam por essas circunstâncias, decepções, e ali a fé é abalada. A fé é sobre quem Deus é. Puxa, Deus não existe. Se existe, Ele não me ama. Se me amasse, Ele não teria deixado isso acontecer na minha vida. Ele não teria. Aí fica esse pensamento. Esse pensamento parece um raciocínio lógico, coerente, certo? Faz sentido, eu vou seguindo uma sequência, mas esse é um raciocínio diabólico. Esse é um caminho que não é o caminho da confiança. Não é essa a verdade. É verdade que nós passamos por dificuldades, mas Deus atravessa o vale da sombra e da morte comigo, com você. E nós vamos firmar nisso daí. Esses momentos de encruzilhada que nós precisamos voltar a lembrar quem Deus é. O contrário do que eu disse ali, Deus não me ama, Deus ama. Deus está comigo. Deus é um socorro bem presente na hora da angústia. Veja, se você passou em algum momento, talvez você não entrou na vala do medo, mas entrou naquela vala de confiar na força do teu próprio braço, de não confiar mais em ninguém, tal, eu vou confiar só na força do meu braço, eu vou fazer por mim, e vai pela tua força. Essa é outra vala também, esse não é o caminho da confiança. O caminho da confiança é em Deus.
Então, se andar no caminho da confiança não significa que coisas ruins não vão acontecer. Mas o que quer que aconteça, Deus vai estar comigo em tudo. Você entende? Deus vai me sustentar. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu perdi isso, a minha empresa isso, não sei o que, minha família aquilo. Não sei o que eu vou fazer da minha vida. Deus vai estar comigo. Você vai, eu vou passar por isso. Eu vou atravessar porque eu não estou sozinho. Eu vou porque, meu Deus, a minha vida é baseada nessa rocha. Minha vida não é baseada nas pessoas. Não é baseada na empresa, não é baseada no dinheiro, é baseada em Jesus. Ele é minha rocha firme e eterna. E inabalável. Então, o caminho da confiança não significa que nós não vamos sentir dor. Não é isso. A pastora Sueli diz: a confiança não elimina a dor, mas cria resistência para não sermos destruídos por ela. Sabe, uma perda de um ente querido, uma separação, né, alguma coisa, uma tragédia, pode muitas vezes trazer tanta dor e destruir com você, pode te levar a uma depressão, pode te destruir o resto de quem sobrou ali naquela família. Se nós nos entregarmos a essas coisas, mas se nós tivermos confiança em Deus, podemos sentir dor, é verdade, vamos ter o luto, vamos passar por aquela dificuldade, mas com a confiança nós vamos ter a resistência necessária para não sermos destruídos quando o dia mau vier. Você entende? Pode não ser hoje o dia mau, mas você precisa ter isso inabalável, porque se vier você sabe quem é o teu Deus, e você sabe que está reservado uma coroa eterna, uma vida eterna e maravilhosa. Você crê nisso? A pastora Sueli continua dizendo: há um lugar em Deus que a dor não virá contra nós como um furacão descontrolado que acaba conosco. A dor pode nos rodear como quem quer encontrar um espaço para se instalar, mas ela encontrará resistência, barreiras que deterão sua força destruidora. Então, se você passou por alguma experiência desse tipo, seja qual for, e caiu na vala do medo, caiu na vala da desconfiança, ou na vala de confiar demais no seu braço, deixa eu dizer algumas coisas para você. Uma que eu já disse: fuja da incredulidade como quem foge da morte. Fuja. Lembre-se de quem Deus é e creia nisso. Acredite nisso. Lembre-se de quem você é em Deus e creia nisso. Lembre-se de que Deus tem um destino maravilhoso para você e creia nisso. Não confie no que você sente, confie no que Deus diz. Não confie no que o mundo diz sobre você, confie no que Deus diz. Ninguém melhor do que o Criador para dizer quem é você. E vai na palavra que Ele vai dizer. Não rejeite a fé por causa de pessoas ou instituições que representaram mal. Às vezes uma pessoa na igreja, está cheio. Tem uma série de amigos, que alguns deles são desigrejados, né? Eles se esforçam para estar numa igreja, mas um dia eles foram ofendidos, magoados, e aquilo dificulta, elas não conseguem mais firmar, e quando vê está pingando em igreja. Deixa eu te dizer, não rejeite a fé por causa de pessoas ou instituições que representaram mal a Deus. Porque isso seria basear a tua vida num caminho de confiança nas pessoas, e o caminho de confiança que eu estou falando é de colocar um caminho de confiança em Deus. E Deus não vai te decepcionar. Deus não vai ser abalado. Nele você pode confiar. Você não está aqui por Deus. Uma vez eu jogava bola, encontrei um irmão que fazia tempo que ele não vinha na igreja. Aí encontrei ele lá, daí depois ele começou a voltar na igreja e tal. E eu lá jogando bola, perguntei para ele assim: por que você voltou para a igreja? Ele falou assim: eu me toquei que eu estava muito preocupado com o que as pessoas pensavam, que as pessoas faziam, e eu toquei que eu tenho que buscar Deus por causa de Deus. As pessoas são falhas. Eu olhei e falei: puxa, que legal quando a pessoa por si mesma, né, ou pelo Espírito Santo, percebe como é que é. É cheio de defeitos, é um grande hospital, né, a igreja. Mas aqui dentro é ainda melhor do que lá na chuva, lá no dilúvio. Essa é a arca que vai sobreviver ao dia, né, do juízo. Algumas frases. O Espírito Santo deseja revelar Jesus de forma pessoal para você. Peça isso a Deus. Peça. Você está lutando com a incredulidade, peça: Senhor, me mostra. Eu quero ver. Eu quero. Mas dê esse passo a mais. Acredite. Hebreus 11:6 diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que Ele recompensa quem o busca. Então acredite. Acredite por um momento. Eu dizia para um colega de trabalho ateu, eu dizia: cara, o dia que você tiver coragem de acreditar em Deus por 10 minutos, tua vida vai mudar.
Você precisa tomar este passo. Eu quero crer. Mas as pessoas estão tão confiando na força do seu braço, na ciência, que nada mais é do que estudar aquilo que Deus fez, né? Eles acham que é uma coisa muito longe. Eles ficam aí tentando entender os enigmas de Deus, no fim das contas, né? Deus é encontrado por quem o busca. Sabe, há momentos que nós vamos passar pela vale da sombra da morte. Não conheço alguém que sabe contornar essas situações, porque o próprio Deus atravessa elas conosco. E novamente a pastora Sueli, minha mãe, descreve isso melhor do que eu. Vou pedir para colocar aquela imagem ali. E tem aquela imagenzinha da moça lá. Isso. Tentei representar um pouco das palavras dela, eu vou ler as palavras dela aqui. Depois de passando pelo vale da sombra da morte, um deles, eu sei que você passou, eu também, muitos, né, às vezes nós não podemos nem comentar, mas veja o que ela comenta a respeito de um desses. Nesse lugar foi como se eu não conseguisse ver o sol, foi como se o mundo ficasse cinza. Então eu não podia depender do que estava fora de mim, mas sim do que estava dentro de mim. E dentro havia uma luz. A vida que estava dentro era colorida. Fora não havia paz, mas dentro sim. Uma paz que excedia o entendimento. Fora a tristeza rondava como uma feiticeira querendo me chamar para perto, com seu poder maligno, mas dentro uma alegria se fazia presente. Fora, a linha do horizonte delimitava os sonhos. Dentro, a visão era alargada. Fora, parecia que não havia mais amanhecer. Mas dentro, o sol da justiça brilhava. Como descrever o sobrenatural de Deus com palavras deste mundo? Esse é o caminho da confiança. O mundo pode estar ruindo ao nosso redor, mas eu olho para dentro de mim, para o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Já parou para pensar nisso? O todo-poderoso Deus, Criador, esse que nós estamos falando, o máximo dos máximos, o maior de todos, escolheu habitar em você. Por isso que nós podemos dizer, se Deus é por nós, quem vai ser contra? O que o mundo pode fazer de fato, que nos cause dano eterno? Eles vão nos prender, vão nos matar, é só isso? É só isso que eles podem fazer? Não tema quem pode matar o corpo, tema aquele que depois de passar dessa para outra, pode te mandar para o inferno. É somente a Deus que nós devemos temer. Somente a Deus que nós devemos temer. Para nós concluirmos, eu quero dar algumas coisas aqui para você que está lutando com incredulidade, ou você que está confiando na força do próprio braço, ou você que acha que está bem aí, guarde bem isso, como eu falei, o dia mal vem. Use a palavra de Deus. Use a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé não nasce por acaso, querido. A fé nasce da onde? Palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé nasce da palavra, então você precisa se alimentar da palavra. Precisa jogar sementes no teu coração de palavra viva, palavra de Deus. Joga semente, joga semente. E vou te dizer uma coisa, semente do domingo, só no domingo, não basta. Não basta. Você come só no domingo? Não, né? A palavra de Deus é o alimento da tua fé. Mateus 4,4, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então você precisa se alimentar dela sempre, todo dia, sempre que você puder, a todo momento. Leve ela com você, puxa no teu celular, abra, está comendo fora, trabalhando fora, não arrume desculpa. Abra lá, se expõe a palavra de Deus, medita. Às vezes um versículo você pode passar o dia inteiro se alimentando dele. Guarde as palavras desse livro no seu coração, medite nela, compartilhe com alguém. Sabe, pega isso que você está ouvindo, rumine quando você for para a tua casa, compartilhe com alguém da tua família, escute o que eles têm a dizer, vá para o Hub na quarta-feira, na terça-feira, e compartilhe aquilo que Deus está falando com você, e escute aquilo que Deus está falando com o outro, e seja abençoado e abençoe. É assim que Deus escolheu agir. Ore a palavra, o pastor deu um exemplo do Salmo 91. Então veja, eu posso estar com tudo ruim ao meu redor, mas eu me agarro na palavra de Deus. Então está escuro, nos momentos escuros, o que eu falo? O Senhor é minha luz. Salmo 119:5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu me agarro nele, ele vai iluminar nesse lugar sombrio. Eu não vou ficar na escuridão. Nos momentos de turbulência, ele é a minha paz. Filipenses 4:7, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Sabe quando vem, eu já passei, não posso me delongar aqui, fica para outra, mas já passei umas crises de pânico na época da minha vida, uns 3 anos seguidos assim, lutando contra isso aí, por
problemas sérios. A melhor coisa que acontecia para mim era pegar a Bíblia, pegar os Salmos e ver aquela virada que acontecia, né? Os meus inimigos me rodeiam, eles estão querendo me matar, mas o Senhor vem com um braço forte, destrói tudo dele. O Senhor é minha rocha, o Senhor é meu refúgio, minha fortaleza. Aquilo, eu ia melhorando, eu ia lembrando e atravessando o vale. Logo depois da pandemia, eu perdi lá na empresa os 2 principais programadores que eu tinha lá, né? O meu irmão era um deles, inclusive, né? Para o mercado, vamos dizer assim. E aí eu tive que correr, dormir tarde, estudar de noite, estudar final de semana, que eu tinha que aprender um monte de coisa que eles é que faziam. Eu tinha que correr porque eu era a pessoa responsável ali. E aquilo foi bem intenso. E aí veio o pastor Lamar, que vem aqui de vez em quando, lá dos Estados Unidos. E ele veio orar por mim, e aí eu pensei, agora ele vai ter uma palavra de Deus, estou precisando, Deus, pode falar, estou aberto, o coração está aberto. E daí ele começou, olha, o Senhor está me dizendo que você está passando um momento de solidão. É Deus falando, tenho certeza. Como é que ele sabe disso? É Deus falando, agora vai vir, o Senhor vai me dar a vitória sobre os meus inimigos. Daí ele falou assim, ele está mandando dizer para você, que é para você aguentar que vai ser assim por mais um tempo. Você não sabe a paz que isso me deu. Sério. Porque eu pensei, eu queria ouvir outra coisa, mas ele me falou. Sabe o que eu ouvi? Fica tranquilo, eu vou passar esse vale com você. Você vai dar conta, porque você não vai na tua força, você vai na minha força. E quantas coisas, esse é um exemplo banal, assim, um exemplo até pequeno, mas quanta coisa que envolve saúde, que de repente vem a doença, vem a morte, vem tanta coisa pior, para falar que poderíamos até alongar. Então você traz a palavra de Deus, use a palavra de Deus, viva pela fé. As 2 últimas bem curtinhas, viva pela fé. Hebreus 10, 38, mas o justo viverá da fé. Se retroceder, a minha alma não tem prazer nele, não me agradarei dele. 2 Coríntios 5, 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Viva pela fé. Mas o que é viver pela fé, Daniel? Saudoso John MacArthur definiu viver pela fé assim: viver pela fé é viver como se Deus estivesse dizendo a verdade o tempo todo, de fato está, e todo o resto fosse mentira. Mas a circunstância está falando isso, Deus. Eu estou falando isso, rapaz. Pronto, acabou. Você já viu uma criança questionar? A criança chega para o pai e para a mãe: pai, isso aqui é verdade? Como é que é isso? O pai fala, ela sai contando para todo mundo como se fosse a verdade absoluta. É assim que nós queremos. O caminho de confiança é um caminho como de uma criança, não na ingenuidade, mas no aspecto de descansar. Quando a criança ela tem um pai que está ali presente, provê, que é como o nosso Pai Celestial, ela não está preocupada se vai faltar comida. Ela não sabe, como eu estava dizendo de manhã, ela não sabe nem de onde veio o leite. Não passa pela cabeça dela que pode não haver comida amanhã. Não passa pela cabeça dela que não vai haver sustento, que o pai não vai estar lá para ajudar. É assim que nós temos que nos sentir e viver, no caminho de confiança. Então viva pela fé. E por último, não se preocupe com amanhã. Esse talvez pegue muitos. Jesus está falando em Mateus 6,34: não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Já foi lá e fez tua parte, já dobrou o joelho, já trabalhou, já fez a tua parte. Agora entrega, apresenta as tuas necessidades em oração e descansa no Senhor. Basta cada dia o seu mal. Para de antecipar aquilo que ainda nem chegou até você, aquilo que talvez nunca venha a chegar, aquilo que às vezes nem existe ainda. O que eu ouço ultimamente de o Brasil vai virar uma Venezuela, isso é uma antecipação de problema. Eu fico tentando esperar assim, e aí, qual que é a palavra de esperança que você vai dar na sequência aí? Que vire, porque a minha fé, a minha vida, a minha confiança não está no sistema de governo, está em Jesus. E apesar, eu posso estar na China, na Coreia do Norte, num regime comunista, e ainda assim posso viver no caminho de confiança. O povo de Deus vivia num império romano, gente. O pastor já falou isso várias vezes. Então esse caminho de fé, eu preciso, para andar nele, usar a palavra de Deus, se alimente dela, viva pela fé e não se preocupe com o amanhã. Basta cada dia o seu mal. Para concluir, eu quero ler com você Salmos 62, 5 ao 8. O rei Davi, aquele homem segundo o coração de Deus, adorador, guerreiro, pastor de ovelhas, escreveu:
Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é minha rocha firme, meu refúgio. Confiem nele em todos os momentos. Ó povo, derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Você pode se colocar de pé?